perda, que venhamos ganhar, Senhor, concentrados em Ti, Senhor, ouvindo a Tua voz, Senhor. Segue com os teus olhos fechados, não como criança mimada que só quer saber as suas respostas, mas pede essa noite direção do Senhor. Que o Senhor possa trazer direção, que o Senhor possa nos dar um novo passo para poder avançar. Pedro, quando viu o Senhor caminhando sobre as águas, ele pediu para caminhar sobre as águas e o Senhor o permitiu, e ele disse: venha. E sobre aquela palavra Pedro andou, mas quando ele deu o segundo passo, ele veio afundar. O Senhor ainda não tinha dado uma outra palavra para que ele pudesse avançar. E dessa forma nós devemos seguir sobre a palavra do Senhor, caminhando sobre a palavra do Senhor, para que não venhamos afundar no meio do caminho, para que possamos ter as nossas experiências com Deus, para que possamos ser cheios de Deus. Toma o teu lugar. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. A visitante, Esmélia, é isso? Cadê você? Seja bem-vinda. Essa casa é sua, a casa é dos filhos do Senhor, então sinta-se em casa. Com certeza o que o Senhor tem essa noite é a verdade dele revelada a partir do amor dele por nós. Quero convidar vocês a abrir o livro de Ageu. Quero viajar um pouco na palavra junto com vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, pedindo, Senhor, que Tu venha abençoar, Senhor, a todos aqueles que guardam a Tua palavra, Senhor, que entendem o propósito, Senhor, sobre os dizimistas, sobre os ofertantes dessa casa, Senhor, todos aqueles, Senhor, que semeiam, Pai, que guardam e que carregam a Tua semente, Senhor, em nome de Jesus. E é sobre exatamente isso que nós vamos estar falando essa noite, sobre semente. Ageu 1, de 1 a 11. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote de Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas não se têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira, reconstruam a minha casa. Então eu me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer com um sopro. O porquê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão ocupados construindo as suas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre os campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruir tudo que vocês trabalham para conseguir. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor.
que Tu possa, Senhor, extrair dela aquilo que Tu bem queres, Pai. Que possamos estar com os nossos ouvidos abertos, Senhor, para compreender, Senhor, e eu Te peço, Senhor, que Tu renove o nosso entendimento nessa noite, Senhor. Que a Tua luz, Senhor, venha dissipar, Senhor, os locais das nossas vidas que ainda estão em trevas, Pai. E que não haja dúvida, Pai. Que não haja engano, que somente haja a Tua verdade entre nós. Em nome de Jesus. Uma palavra dura, não. O profeta Ageu tinha voltado do exílio para sua terra natal. Mas ele tinha sido incumbido de restaurar o templo do Senhor em Jerusalém novamente. O povo, naquele tempo, tinha visto o templo que Salomão tinha construído. E a partir desse templo caído, eles não acreditavam que nunca mais veriam algo tão lindo, tão maravilhoso quanto era o templo de Salomão. E o Senhor tinha dado uma ordem a eles: reconstruam a minha casa. E eles voltam do exílio, chegam nas suas cidades. E o povo, por 3 principais motivos. O primeiro deles era desinteresse. O povo na época não entendia que aquilo era necessidade. Era só Deus que tinha falado, mas eles não tinham entendido que aquilo era necessário. Por falta de coragem, falta de ânimo. E por estarem insatisfeitos com os dias atuais, eles começam a negligenciar aquilo que tinha sido pedido. E o povo entra em conflito e se esconde e começa a guardar somente as suas casas. O povo deixa de fazer aquilo que Deus tinha incumbido de fazer e volta à sua própria natureza, uma natureza egoísta. E quando ele retorna à sua própria natureza, ele deixa de lado as coisas do Senhor, porque isso custa. Custa tempo, custa desacomodação. Eles não tinham interesse. Eles acabaram procrastinando as coisas de Deus. Por que isso? Sabe aquela palavra que tu ouviu há muito tempo atrás? E ela passou por ti, mas você não reteu? Já era Deus falando. Mas de repente, naquele tempo, uma semente tinha sido lançada, mas ela ainda não tinha germinado. Mas na nossa caminhada no Senhor é necessário que a gente vá tendo novas colheitas. Tanto que o Senhor está dizendo ali: semeiam, mas não colhem. Nem o salário de vocês não é suficiente. Por quê? Porque vocês têm sido egoístas e têm feito aquilo que vocês bem desejam. O Senhor tem sido duro nesses dias com o povo. Mas glória a Deus, Ele estava trazendo a luz em cima daquele povo, dizendo que Ele poderia mudar a situação, mas que a responsabilidade não estava nele, e sim no povo naquele tempo. É interessante que na nossa vida a gente é marcado por experiências. Dizem os estudiosos que para mim substituir uma experiência ruim, eu tenho que ter uma experiência no mesmo nível de emoção. Ou seja, uma experiência muito ruim eu só substituo com uma experiência muito boa na mesma área. Quantos a gente tem visto desanimado com a família? Desacreditado com a família? Quantos a gente tem visto que o trabalho é peso, os deveres do lar, até os filhos é peso. Aquilo que é uma bênção se torna algo que não te traz alegria nenhuma. E será que isso está em Deus? Será que a culpa é do Senhor?
Quando o profeta Ageu chega diante dessa situação, ele tem uma mensagem a trazer ao povo que se encontra dessa forma: desencorajado, desinteressado e insatisfeito. Insatisfeito pelo momento que vive, desencorajado porque não acreditava que viria ou que viveria de novo coisas tão maravilhosas que tinha vivido, e desinteressado porque tinham tornado o seu próprio egoísmo. A insatisfação não permite você sair de um lugar de desesperança. A insatisfação, ela faz você levantar reinando, né? Você já levanta insatisfeito, tá? Mas qual o motivo? Já está reinando por quê? Não sei, né? Porque levantei. Assim é o insatisfeito. Em Provérbios 27 diz que até o que é doce se torna amargo na boca do insatisfeito. Então o insatisfeito, ele não chega a ele estar insatisfeito, ele tem que contaminar, ele tem que contagiar uns quantos. E naquele tempo foi isso que aconteceu. Sim, o povo estava vindo de uma situação difícil, deviam estar baleadaço, né? Imagine, preso no exílio por anos. E eles retornam para casa e encontram tudo do jeito que não tinham deixado. Porém, isso não poderia ser um decreto. Aquilo não era uma situação definitiva na vida deles, era somente uma situação que eles estavam passando. Como tantas que nós temos em nossas vidas. É verdade ou não que muitas vezes a gente olha e parece que mais um dia eu não vou aguentar. Eu não aguento mais a situação que eu vivo nesse tempo. Parece que não tem saída, parece que não tem esperança. Einstein dizia que não existe escuridão, existe ausência de luz, né? De forma física ele explicava que não existe escuridão, existe ausência de luz. Não existe o mal, existe a ausência do bem. Então as trevas, na verdade, só se manifestam onde existe a ausência da presença de Deus. E era isso que estava sendo gerado naquele local. Era isso que estava sendo gerado naquela cidade onde ninguém tinha alguém para olhar como exemplo e dizer assim: bah, cara, ó, tem alguém com ânimo, sabe? Vamos lá, vamos. Eu penso que naquele tempo todos deviam estar passando por essa situação, porque senão o Senhor tinha falado. O Senhor não disse, o Senhor disse que o povo estava desinteressado. O Senhor se levantou em meio a eles e disse: cara, vocês estão pensando só na casa de vocês, estão deixando as coisas de Deus. Quer dizer, não tem um. Porque quando teve um, ele disse assim: então, tá ali o homem, ó. Ele levantou juízes, ele levantou profetas, ele levantou homens de Deus. E naquele tempo eu vejo que não tinha ninguém, tanto que ele precisa mandar Ageu, um homem de fora que vem como mensageiro para aquela cidade, para que aquela cidade pudesse ouvir uma boa nova. E isso é o evangelho, né? O evangelho significa boa nova. Tem uma boa nova para ti essa noite. Eu acho interessante que nada na Bíblia está por acaso. E Ageu não começa nem falando de Ageu, começa com uma data. Em 29 de agosto do segundo ano. Ou seja, ele coloca uma data, ou seja, ele vai fazer algo e tem um tempo pré-determinado. Assim é a semente que cai no solo. Assim é uma semente que cai no solo. E é dessa forma que Deus age. Com sementes. Quando eu lembro de semente, eu lembro da parábola do semeador, né? Mateus 13. A parábola do semeador dá o mesmo semeador que lança as mesmas sementes, mas ela cai em lugares diferentes. Então calma aí. A semente está sendo lançada e é a mesma semente no mesmo tempo. Porém, ele não diz que ela é infrutífera. Ele diz que naquele tempo ela não produziu. A semente jogada à beira do caminho, a que caiu no meio dos espinhos e aquela que caiu em terra fértil. A semente é a semente que o Senhor tem nos trazido. É a semente da palavra, é a semente, é a boa nova. Porém, eu pergunto para ti, que tipo de condição tu tem dado para que essa semente venha produzir? Que tipo de condição nós temos dado
para que essa semente venha produzir frutos em nós. Ageu coloca ali, o Senhor fala: semeais muito, mas colhem pouco. Isso me leva a outro lugar. Eu trabalho com plantas, né? Então, me remetem a outro lugar. Quer dizer que você também não guardou a semente que foi te dada. De repente, a semente até pode ter germinado, mas e o que foi feito com essa semente? Porque se o Senhor está dizendo que foi semeado, mas a colheita não foi farta, quer dizer que alguém foi negligente com a safra que estava ali para ser feita. Mas quando o Senhor lança a semente, Ele lança no solo, né? E o Senhor diz que do solo Ele nos tirou e nos fez. Eu vejo isso de forma profética, quando o Senhor já, no início de tudo, Ele estava dizendo que nós seríamos a terra com que Ele ia manusear. O agricultor, na verdade, não faz nada mais do que copiar a ação de Deus. Manusear com a terra. Nós fomos criados do pó e também para lá voltaremos. Porém, o nosso espírito é que vai ser germinado a partir da semente que o Senhor nos lança. Amém? Tem um texto em Filipenses 1, 9 e 10, diz assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Pessoas desanimadas inflamam o corpo. Pessoas desencorajadas inflamam o corpo. Pessoas, nesse caso, nessa situação de Ageu, as pessoas tinham envelhecido. E elas já não tinham o mesmo ânimo, o mesmo vigor para voltar e, se precisasse, o Senhor está dizendo, vão lá nas montanhas e busquem madeira e reconstruam o meu templo. Não era somente o desânimo mental, era físico também. Eles não tinham o mesmo vigor para poder seguir trabalhando. E aí você imagine uma pessoa sem vigor, meio desanimada, meio cansada, desesperançosa. Precisava do mensageiro. Eu quero ser esse mensageiro na minha cidade. Eu quero ser esse homem de Deus que pode trazer uma nova semente, que pode trazer uma nova esperança. Vocês desejam isso? Se você compreende isso, olha o que tu está se responsabilizando. Porque tudo aquilo que a nossa boca fala tem que sair de dentro do nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes você veja que uma palavra nos dá ânimo, um bom exemplo nos dá ânimo. Não dá ânimo? Era esse o papel de Ageu. Um homem que foi enviado numa cidade desolada, desinteressada, desanimada, para chegar ali e levantar 2, 3 e conseguir fazer o fogo queimar de novo e eles voltarem para a casa do Senhor e restaurar a casa do Senhor. Nesse texto em Filipenses ele fala que Paulo ora para a igreja dizendo assim, cara, eu oro para que o amor de vocês. Se você pegar o texto que fala, na primeira carta de Coríntios, que fala do amor, ele diz assim, o amor não é egoísta. Quando você entende que o amor não é egoísta, você para de viver por ti. Estando bem ou estando mais ou menos. Você para de viver por ti. E quando Paulo está dando essa instrução à igreja, tanto que um pouquinho antes ele diz assim, cara, enquanto houver esperança, enquanto o Senhor ainda não voltar, Ele vai seguir aperfeiçoando a obra na vida de vocês. Filipenses 1,6, né? Ele diz que Ele é fiel a aperfeiçoar a todos até a vinda dEle. Ou seja, enquanto vocês estiverem unidos em amor, e o Senhor ainda estiver
não tiver chego, ele ainda vai seguir aperfeiçoando vocês. Porque depois ele vai glorificar, mas nesse tempo ele vai seguir aperfeiçoando. Porém, o aperfeiçoamento acontece à igreja, na união, no viver junto, viver dentro das casas. Sim, o Senhor estava dizendo que a casa não era importante. Não, ele não disse isso. Ele disse assim: vocês foram para dentro da casa de vocês e deixaram a minha. Ele não estava se queixando do povo que tinha construído e restaurado a sua própria casa. Ele estava dizendo: o problema não é esse. Vocês fizeram certo, vocês precisam restaurar a casa de vocês. Porém, vocês esqueceram a minha casa. E aonde que vocês vão adorar? Aonde que vocês vão receber de mim? Aonde que vocês vão ser afiados um com o outro? Não é isso que a palavra diz? Porque a família é uma escola, né? A família é uma escola, é onde a gente aprende, é onde a gente... Mas a igreja é onde a gente manifesta. Aonde a gente expressa aquilo que está sendo gerado em nós. Porque a gente recebe no íntimo. O Senhor não fala que Ele recompensa aquele que vai para o secreto? Ele recompensa, mas Ele manifesta de forma coletiva. Então a gente recebe na nossa casa, a gente tem aprendido, a gente tem sido fortalecido, porém a gente precisa agora ser colocado à prova. A gente precisa agora ser afiado, a gente precisa agora ser, de forma coletiva, expressar aquilo que Deus tem trazido, porque Deus não ia trazer somente para um homem uma função de restaurar uma cidade. Ele trouxe um mensageiro, mas ele disse para o povo que o povo precisava restaurar aquela cidade. Amém? Tem um texto que eu gosto muito que fala em Gálatas, que ele diz assim: portanto não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Gálatas 6:9. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, Paulo de novo falando à igreja, que cara, tá difícil, tá complicado, tá desacomodando, sim, mas não cansem de fazer o bem, porque teremos uma colheita de bênçãos se não desistimos. Opa, calma aí, se existe colheita, existe uma semente. E qual é a semente? Nesse caso, a semente é o bem. A semente de Paulo a Filipenses era o amor. A semente que Ageu tinha que trazer àquela cidade era a união, novamente, o ânimo, a alegria, o renovo. Era isso que aquele homem tinha que fazer. E qual que é o problema? Faz tanto tempo que eu oro por isso e não acontece. Mas muitas vezes a gente para nossas orações no meio. É como se eu pegasse a minha lavoura e abandonasse no meio. Não, eu plantei, pulverizei, né? A chuva do céu o Senhor mandou, e agora? Quando vai ver, está tapado de planta daninha. A doença, a praga. Em Joel o Senhor fala muito sobre as pragas, né, na lavoura. Ele traz ali, ele diz que tinha uma lagarta que tomava conta, cara, e atacava de forma pandêmica, né? Onde ele entrava, ele conseguia contaminar todos. Ele não estava falando de um inseto, ele estava falando de amargura, ele estava falando de tristeza, ele estava falando de desânimo, ele estava dizendo que existem algumas pragas que entram dentro do corpo e acabam comendo tudo aquilo que o Senhor vem plantando há anos. Que não sejamos nós aqueles que vai deixar que essas pragas venham e inflamem o corpo. Que não seja a nossa boca que venha professar uma palavra desse tipo. É necessário que a gente entenda, e aí que a gente entende quando Paulo está dizendo sobre o culto racional. O Senhor, nós adoramos um Deus espiritual. Deus é Deus de sobrenatural, porém o culto é racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Ou seja, é na nossa mente que a gente transforma. É esse período entre a semeadura e a colheita. Quando a gente transforma agora a nossa mente, a gente começa a colocar novas sementes. Porém, quando a gente coloca uma semente, a gente tem que colher ela. Porque Deus é justo. Mas está difícil. Sim, às vezes é colheita. Nem sempre é o diabo. Às vezes é colheita tua mesmo.
tenho para te dizer. Existem coisas que tu plantou de forma errada. Ah, mas o Senhor, cadê Deus nisso? Aonde está Deus nisso? Sim, Deus está ali esperando a tua nova semeadura. Ele está dizendo ali. Colocaram sementes, mas não colheram. Por quê? Porque foram negligentes naquilo que Deus gerou. Quando ele fala de movimentar um povo, quando ele fala em mover, é necessário que pelo menos um entenda, para que possa expressar aquilo que o céu está falando. Tem Zé Cláudio Machado, é um músico gaúcho, tá? Mas eu vou falar, ele diz assim: não tem aluno se não há professor se não tem aluno. É mais ou menos assim: não há domador se não tem a quem ser corrigido. É mais ou menos isso: não há mensageiro se ninguém está disposto a ouvir. Não adianta um professor, e você vê isso hoje nas escolas, professores tentando ensinar a goela abaixo alguma coisa que ninguém quer ouvir. Por isso que é necessária a renovação da mente, para que aquilo que está sendo trazido venha a frutificar em nossas vidas. Quando a gente está em meio corpo, Isaías 49, 2 e 3, ele diz assim: tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada, escondeu-me na sombra da sua mão, como flecha afiada em sua aljava. Ele me disse: você é meu servo e me trará glória. O Senhor estava dizendo que a gente ia ser afiado, a gente ia ser preparado. Mas tudo aquilo que Deus gera em nós ainda tem um propósito. Tudo aquilo que a gente manifesta agora tem que ter um propósito. É para dar glória ao nosso Deus. Se aquilo que a gente está manifestando, se aquilo que a gente está fazendo, mas o meu trabalho eu faço tudo bem, mas ainda se é para tomar um tapinha nas costas e dizer: nossa, como você é bom nisso. Mas quando a gente entende o propósito das coisas de Deus em nossa vida, você para de olhar com olhos carnais e começa a olhar com olhos espirituais, onde o Senhor está dizendo: cara, eu vou te usar muito, eu quero que você seja alguém que vai ser levantado em meio ao povo para fazer o quê? Me trazer glória. Mas isso é para ti, isso é para ti, isso é para o pastor. Não, cara, a palavra do Senhor é para nós, é para nós. A própria Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então Ele levanta a todos. Mas por que uns não se levantam, não chegam a esses lugares? O que tu está fazendo com a tua semente? O que tu tens feito com a tua semente? Ele diz que Ele vai te lançar como flecha afiada. Mas que antes, Ele diz que a gente vai ser afiado. Afiado, flecha afiada, quer dizer que alguém afiou. Se ela está afiada, quer dizer que você já passou por um processo. E para quem já pegou, já tentou afiar uma faca, porque, né, aquela faquinha de uma contra a outra, né, na cozinha, mas mesmo assim sai lasca de aço. Mesmo quando é uma faca contra a outra, quando você pega uma pedra e senta um ferro, você sabe que sai lasca. É necessário a gente deixar algumas coisas. Mas tu sai cortando mais, não sai? Quando tu deixa alguns pedaços, você sai cortando mais. E você vai ver que aquilo nem estava fazendo falta, porque agora a faca está cortando muito melhor. Então quer dizer que aquelas coisas não eram perdas, muitas vezes é livramento. É o Senhor tirando algumas coisas, acomodando outras, para que você possa realmente trazer glória a Ele. Quando fala em fio, fala em tornar mais cortante, né? Vocês entendem assim, né? Tornar, só afia algo que está sem fio. Ou seja, se tu está sendo afiado, julgue, pois o homem é a si mesmo. Deus está te tornando mais eficaz. Deus está te tornando mais eficiente. Ele está tirando a distração, Ele está tirando aquilo que está roubando espaço dele próprio no teu coração. É isso que Deus faz em nós. Quando fala em fio, fala em relacionamento. Sempre que a Bíblia fala em fio, ela está falando que nós vamos ser afiados. É um com o outro, cara. Não tem como fugir daqui. É o inverso disso. Fica uns dias sem vir. Não é isso aqui que transforma,
mas é aqui dentro que tu é transformado. É o mover de Deus que transforma, não é a igreja. A igreja manifesta o que Deus tem trazido, porém, você é transformado pela glória de Deus. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível como entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Mas aí ele dá um upgrade ali, ele diz assim: semeie pela manhã, continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou inclusive de ambas. O Senhor está dizendo que a gente não vai entender algumas coisas, mas Ele está dizendo: semeie. Quando você levanta, semeie. Por que isso? Porque Ele está dizendo: semeie pela manhã. Ou seja, inicie semeando. Por quê? Porque se você quiser iniciar pela colheita, vai estar pegando alguma coisa que alguém plantou. Isso não é teu. Agora, aquilo que é do teu trabalho é digno de usufruir. Então semeie pela manhã e você colherá. É isso que o Senhor está dizendo. Mas e o meio? Sim, você não vai entender. O meio tu não vai entender. Mas o Senhor está dando esse alerta. Ele está dando esse ânimo para nós. Ageu, o mensageiro do Senhor, disse: eu estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador e a todo o remanescente do povo. E eles começaram agora a trabalhar na casa de Deus. Ageu 12-15. Ele diz o seguinte: agora veio alguém que foi afiado, um homem, um mensageiro que veio de fora, que não estava contaminado com aquela situação. E ele veio ali para fazer o quê? Desperte. O Senhor está falando. O Senhor diz: assim diz o Senhor. Vocês deixaram a casa do Senhor para cuidar da casa de vocês. Vocês trataram de forma egoísta. Vocês trataram que era mais importante o se esconder do que o manifestar. E é isso que o Senhor está dizendo. Agora é necessário que vocês entendam. Plantem uma nova semente e vocês verão o resultado. Tá, mas e como é que vai ser, Senhor? Ele não deu a letra, ele disse só que era para botar uma nova semente. Era isso que ele estava dizendo ali. Mas tudo o que fazem, ele diz assim em Ageu 2,14, ele diz o seguinte: tudo o que fazem é contaminado, pois ainda não são separados do pecado. E por isso eu enviei a ferrugem, o mofo, o granizo para destruir tudo. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Segue lendo aí, viu? Chega em casa e dá uma lidinha, 2 capítulos só. É bom de ler. O Senhor está dizendo que Ele mesmo enviou o granizo. Ele mesmo enviou o mofo. E agora? O Senhor não mandou semear? Sim, mas é que nesse caso eles semearam e foram negligentes. Procrastinaram contra a palavra do Senhor. Eles tinham uma direção e eles não fizeram. Quantas palavras tu recebeu para a tua casa? E que porque o tempo passou, você deixou de andar nela? Ah, Senhor, fala comigo. Cara, mas o Senhor já falou para Ageu, ele falou uma vez. Quantas palavras tu precisa receber? Porque quando a gente fica indo na igreja para receber palavra nova, a gente parece criança mimada. Sabe quando o pai chega de viagem? Que você corre lá para dizer assim: ah, pai, trouxe presente. Cada vez que o Senhor vem, Ele tem que trazer algo para ti. Ele já trouxe a palavra. Ele já enviou o Espírito. O que mais a gente precisa agora para poder transformar da semeadura a colheita? Está na hora da gente entrar numa conversão genuína. Está na hora da gente entender algumas coisas, largar outras. Porque uma conversão genuína engloba espírito, alma e corpo. A gente não vai se desfazer desse corpo. A gente só tem que fortalecer o espírito. E a gente tem que transformar nossa mente pelo entendimento. Isso é uma conversão genuína. Quando a gente começa, mais do que não fazer as mesmas coisas, quando a gente faz, a gente começa a entender que está errado. E aí você deixa de fazer. Porque uma palavra ela vem e te acessa, mas o diabo vem para te afrontar. Mas Deus vem para te confrontar. Quando a gente gera cobrança, a gente gera o quê? Culpa. Mas quando a gente busca eficiência, quando a gente busca crescimento, a gente gera o quê? Resultado.
Isso tem sido gerado. Quando você recebe uma palavra, mas tu não devia ter feito assim, você não se sente culpado. Mas quando o Senhor vem e diz assim, esse é o caminho do Senhor. Você olha para os lados, né? E diz assim, ei, é para mim. De novo o pastor está falando no domingo, o que é? Só para mim esse culto, né? A palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar, para nos trazer crescimento. Nós somos terra fértil. Só que aí eu tenho algo para te dizer. Vocês não estão entendendo, mas eu sou agrônomo, eu tenho que dar... Sobre essa terra, existe um banco de sementes. Isso é muito grave. Quando a chuva vem, ela molha a terra. Todas as sementes que estão ali podem se tornar aptas agora para germinar. Essas sementes são lançadas, são as sementes que Deus disse sobre você, sobre as sementes que Deus trouxe a partir de ti. E são aquilo que disseram e que tu viveu, as experiências negativas que tu teve. Todas são sementes. Mas e quando eu espero uma nova semeadura, de que forma tem sido a minha colheita? Isso me leva a entender que existem algumas sementes que não deveriam ter germinado, que germinaram. Tem uma outra parábola que o Senhor diz que é necessário que o joio e o trigo estejam juntos. Vocês entendem que era o mesmo solo? Era a mesma condição? Primeiro, é a mesma condição climática. Eles estavam debaixo das mesmas intempéries. Ah, mas veio um ali e semeou depois. Não é assim que a parábola diz? Sim. Mas a condição que eles tinham era a mesma, para que todos viessem a crescer. Tem uns que são mais sujeitos ao frio, tem uns que são mais sujeitos ao calor, não é assim? Tem planta que tem que cobrir no inverno, tem umas que aguentam na valentia, porém, que condição a gente tem dado para aquilo que a gente tem recebido da parte de Deus? E aquelas sementes que são lançadas como dardos inflamados do maligno, que minam o nosso coração e permitem germinar coisas que não deveriam estar ali naquele tempo. Entenda, soja é uma baita lavoura, né? Todo mundo sabe que soja dá muito dinheiro, porém, um soja no meio de uma lavoura de trigo é considerado planta daninha. Uma planta daninha não é uma planta, não é uma pessoa, é uma pessoa no momento errado. É uma planta no momento errado. Todas as sementes estão no solo, porém, nós somos o solo, nós somos a terra fértil, e o Senhor é quem dá a condição. Tanto que ele disse ali em Ageu, ele disse assim, eu mesmo enviei a seca. Opa, naquele tempo não era para ninguém frutificar, porque ele precisava que, de repente, aquelas sementes que poderiam estragar a minha lavoura, morressem, para que aquelas que ele mesmo plantou, semeou naquele momento, viessem a germinar e a frutificar no tempo certo. Aí existe um outro problema. Às vezes somos acessados por água que não cura. Vocês viram, né? Tá dando no jornal água contaminada, assim a semente também recebe essa água, não é só o corpo que bebe, é a mesma água que é acessada pela semente. E essa água não pura, ela pode te deixar por um período da vida até deformado. Ela pode carregar junto com aquilo que Deus criou em ti, que é o coração da semente, que é o embrião da semente, pode carregar a impureza. Aí tem o lavrador. Ele consegue identificar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E ele vai ter que arrancar algumas coisas, separar algumas coisas. E isso eu estou falando de novo de convívio. Muitas vezes na mesma lavoura existem algumas sementes que elas têm que estar ali. Porque elas vão passar, o Senhor não falou na parábola do joio e do trigo que era necessário que os dois estivessem para que no tempo da colheita se separassem um do outro? Então é necessário que todos estejam ali. Porém não quer dizer que isso seja bom para mim. De repente aquela semente impura, ela não está me gerando nada. E muitas vezes eu vou precisar me afastar dela se eu não consigo transformá-la. Porque muitas vezes as plantas, não sei se vocês
sabem disso, mas as plantas trabalham com competição pela luz. E se ela abafar a minha luz, eu posso receber pouco do Senhor. E a gente cresce em busca de luz. É assim que uma planta cresce, é assim que uma floresta se desenvolve, é assim que é criada as matas. Competindo pela luz, buscando luz. Porém, se uma abafa as outras, você pode matar mais que uma. E a gente tem que ter cuidado, porque essas sombreadoras que trazem um rastro de escuridão podem estar impedindo a tua luz. Podem estar contagiando o corpo, podem estar disseminando algo que não é de Deus. Mas ela está ali. Sim, ela merece ser acessada, ela merece ser limpa. Sim, Senhor, quem que limpa? O lavrador. Ele é o lavrador, não é? É Ele que vai fazer a limpeza, é Ele que vai fazer a organização. Na hora da colheita Ele separa, é Ele que coloque cada um para o lado que Ele quiser. Porém, enquanto eu for uma planta, que eu seja para glorificar o meu Senhor. Na nossa vida existem vários tipos de semente, mas o fato é que todos estão ali no banco, que é o coração. Porém, as mesmas plantas que podem estar atrapalhando são aquelas que garantirão a fertilidade das outras que vão ser cultivadas depois. Aquelas mesmas que estão ali, na morte delas, elas acabam voltando para o solo, se decompondo e acabando fazendo o quê? Gerando vida para as outras. Como assim? Sim, no meu período de morte, já morreu? Sim, eu era morto, né? Até Cristo me encontrar, o Senhor é a vida, né? Então no meu período de morte, enquanto eu não tinha vida, agora eu tenho uma nova semente. Porque no período de morte, o meu testemunho firmou o meu período de vida e agora eu posso frutificar. Porque eu tenho adubo suficiente para te dizer, eu não voltaria mais no lugar que eu saí. O pastor Célio falou aqui uns dias atrás que não adianta receber uma semente se não for para cultivá-la. O que adianta um solo se ele for infértil? Mas entendo que não existe solo infértil, existe solo que não possui condição para que a semente germine. O solo somos nossos corações e a condição quem dá é Deus. Porém, quem traz Deus para a tua vida é você mesmo. Não adianta nada uma semente se não for para cultivá-la. Na semente se sabe que haverá uma nova planta. O pastor Célio também falou aqui em outro culto domingo, ele disse que uma semente de milho pode gerar muitas outras sementes, não é isso? Sim, se você semear uma semente de milho, você sabe que ela vai gerar uma planta de milho, mas tu sabe quanto de milho ela vai produzir? Assim somos nós. Nós sabemos o que nós vamos produzir conforme a semente que nós temos deixado germinar, mas a gente não tem proporção do que isso pode gerar. A gente não tem proporção. Por isso que o Senhor disse que a gente não entenderia de que forma isso seria gerado. Assim como a gente não entende a formação de uma vida dentro do ventre da grávida, a gente não entenderia a ação de Deus sobre a nossa vida. E a Geu dá um start, eles assim, tenham ânimo, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. A partir do que a vida chega em nós, agora ela pode gerar vida e vida em abundância. Antes ela podia gerar uma vida. De que forma? Eu tratei essa semente, eu guardei essa semente, agora eu tenho vida e vida em abundância, porque foi para isso que Deus nos chamou. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará no seu coração,
à medida que vocês confiarem, e suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Meu Deus. A terra, a semente. Agora eu permiti que o Senhor viesse e Ele me dá o caminho. Ele me diz assim: deixa que Cristo habite no coração de vocês. Deixe que o Senhor venha dentro do coração de vocês. Com ousadia e confiança temos acesso ao coração do Pai. Com ousadia e confiança. E Ele diz assim: cara, peço que da riqueza da sua glória fortaleça no seu interior, para que vocês possam, à medida que confiam, Cristo habite mais e mais em seus corações. E daí o que acontece? Aí as raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Ele te faz dar oportunidade de gerar a vida porque Ele te ama. E não o inverso. Ele vem e te ama. E por isso tu gera a vida. E não tu gera a vida porque tu ama o Senhor. Quando você ama a Deus, você aumenta o teu nível de relacionamento. Mas Deus te ama mesmo sem o teu relacionamento. O nível de amor não muda, o que muda é o nível de intimidade. Estão todos comigo? Existem muitas provas, mas também existem muitas colheitas. Sementes lançadas em outro tempo. Deus quer te levar ao aperfeiçoamento dos santos, mas acima de tudo Ele é justo. Claro que Ele quer. Falo do que eu entendo, viu? Falo daquilo que Deus tem gerado a partir das nossas vidas. Em Ageu 2,4 ele diz assim: esforçai-vos e trabalhai, pois eu sou convosco. Pois quando o meu povo saísse do Egito, da mesma forma o meu espírito estava sobre vocês. E aí ele diz mais: não tem mais, não tenham medo. Sim, haverá colheita, sim, haverá, mas também haverá nova semeadura. Porque a semente já foi lançada em nós. É necessário tirar uma lavoura para poder implantar outra? Sim, é necessário. É necessário a colheita? Sim, é necessário. Porém, existe uma nova semente que germina dentro do nosso coração e que aprofunda as raízes para que nele a gente tenha amor. Paulo, quando compreende tudo isso, ele diz para a igreja de Corinto, na segunda carta, 3, 2 e 13, ele diz assim: vocês mesmos são a nossa carta. Uma carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvidas, vocês são uma carta de Cristo que mostra o resultado do trabalho em meio. Escrita com pena e tinta, escrita não com pena e tinta, mas escrita com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Ele está dizendo que nós somos cartas em branco. A partir do momento que tudo aquilo que tinha sido escrito com a nossa mão foi rasgado a partir da remissão dos nossos pecados pela cruz, a partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor, agora ele diz assim: vocês agora são uma carta em branco. E tudo que vai ser escrito em vocês vão colher a parte de vocês, mas agora tudo que eu vou escrever não vai ser mais escrito pelos pecados de vocês, ou seja, escrito pela mão de vocês, vai ser escrito pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito vivo, que vai se transformar, que vai levar vocês a lugares que vocês não entendem, que vai dar ânimo, que vai dar esperança, e quando vocês verem, vocês estão vivendo em meia paz, em meia justiça, porque esses são os frutos do Espírito: justiça, paz e alegria no Espírito. Quando é o Espírito que gera, esses são os frutos. Mas eu estou passando aflição. O Senhor disse que tu passaria aflição. Só entenda que as aflições são geradas pela nossa carne, não a culpa de Deus.
Porque os frutos do Espírito são alegria, paz no Espírito, justiça no Espírito. Então as aflições, elas acontecem e elas fazem parte do aperfeiçoamento. Eu acredito que o povo naquele momento, vindo um mensageiro que de repente nem muito conhecido por eles era, um homem de fora, não fala da onde, mas um homem que retorna à cidade, vê uma cidade isolada, o povo desanimado, desinteressado, que não tinha compreendido, não que não tinha sido avisado, porque ele fala na palavra que diz assim: vocês deixaram de fazer aquilo que tinha sido pedido, ou seja, eu pedi para vocês restaurarem, ou seja, eles tinham ouvido o que era para eles fazerem. Ah, mas eu não sabia. Tá bom, você será perdoado todo tempo de ignorância, porém, e as coisas que eu sei e eu negligencio? Era isso que esse povo estava passando nesse tempo. Ele tinha recebido uma nova verdade, havia uma nova verdade lançada, havia uma semente nova sendo plantada ali. E por que que eles colhiam, semeavam e colhiam um pouco? Porque eles não tinham deixado aquele que é o dono da plantação tomar conta de tudo. Aí o Senhor vem por meio do profeta Ageu, daquele mensageiro do Senhor, ele diz assim: eu lhes faço agora uma promessa. O povo deve ter parado para ouvir, né? E agora só tinham tomado pau. Porém, enquanto a semente ainda está no celeiro. Abram comigo aí. Ageu 2,19. Creio que vale a pena. Todos? Ageu 2,19. Minha versão é um pouquinho diferente de vocês, mas não pode ser diferente. Eu lhes faço agora uma promessa. Enquanto a semente ainda está no celeiro, suas videiras, figueiras, romanzeiras e oliveiras ainda não deram fruto. Mas de hoje em diante, eu os abençoarei. Vocês precisam entender isso. O Senhor manda um homem incumbido de chegar numa cidade, dizer para ele que eles tinham deixado as coisas que o Senhor tinha falado, eles tinham tratado as suas próprias casas e deixado a casa do Senhor, pedindo: levantem-se, corram sobre as montanhas, peguem madeira e restaurem a casa do Senhor. Ele estava dando um lugar onde o Senhor ia ser manifestado, onde o Senhor ia ser manifestado de forma coletiva, acessando todo o povo, e o povo não quis, por egoísmo, por desânimo, por insatisfação, porque deram vazão à carne. Aí nesse tempo ele manda de novo Ageu, um mensageiro que vem trazer uma palavra do Senhor, e ele diz assim: olha aqui, ó, eu vos trago uma semente nova, não temam, eu estou com vocês, mas tenham ânimo, vamos lá, vamos levantar, eu vou ajudar, eu, o Senhor, vou ajudar vocês na reconstrução do meu templo. Era isso que ele estava dizendo. Eu, o Senhor, vou ajudar vocês a reconstruir a minha casa. Não temam, tenham ânimo. Eu acredito que o povo deve ter se animado, deve ter visto os frutos da vida de Ageu, deve ter visto um homem cheio do Senhor, que com ousadia devia dizer assim: cara, para com isso, para de murmurar, levanta daí, meu. Vamos lá. Como é que diz? Bola para frente, né? Nesse caso não era. Nesse caso era: vamos limpar a nossa lavoura. Porque a semente foi lançada, mas nós precisamos ter uma nova colheita. E esse homem conseguiu contagiar todo aquele povo, e aquele povo começou a se levantar pouco a pouco. Eu acredito que uns foram sendo exemplo para os outros, e quando eles viram a casa do Senhor, estava sendo mais linda que a de Salomão.
A palavra não diz. Agora ele diz que foi mais gloriosa, porque a glória da segunda casa é mais gloriosa do que a primeira. Sim, eu tive marcas na minha vida, eu tive algumas dores, alguns pecados que me marcaram, que me machucaram, sim. Porém, a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. E nesse tempo o Senhor vem animando e vem exortando o povo e vem corrigindo e dizendo: tenham ânimo, não tenham medo, vamos, eu estou com vocês. E aí eles assim: agora eu lhe faço uma promessa. Eu, o Senhor, lhes faço uma promessa. Enquanto vocês ainda não lançaram as novas sementes, vocês só colheram, tomaram pau até agora. Agora eu vou fazer uma promessa para vocês. Se vocês lançarem a semente que eu quero que vocês lancem, agora eu os abençoarei. Eu acredito que a realidade daquela cidade nunca mais foi a mesma. Acredito que no mínimo isso foi gerado em Deus, aonde alguns entenderam, se não todos. Se não todos entenderam, pelo menos alguns entenderam e quiseram naquele tempo plantar a semente que somente o Senhor tinha ordenado que fosse plantada. Passou a safra, os romãs deram pouca, porém a partir do momento que eles mudam, a colheita muda. Novas sementes, novas oportunidades, porém agora do jeito certo, agora do jeito que o Senhor quer. Parar de murmurar, parar de estar insatisfeito, parar um coração grato. A palavra diz que o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aqui nós somos todos diferentes, mas em espírito nós somos todos iguais. Porque o Senhor não faz acepção de pessoa, Ele escolhe a todos o qual em espírito o adoram. Porque é o único jeito que nós nos tornamos iguais é quando estamos em espírito. Esse é o milagre da igreja. Esse é o milagre do compartilhar da igreja. Esse é o milagre do respeito mútuo. Eu quero orar contigo essa noite. Se você entende que tu precisa de uma nova semente no teu coração, eu não quero ser aquele que semeia, mas eu quero ser aquele que encharca e dá condição para que essa semente venha germinar. A partir da água, que é a palavra do Senhor, aquele que nos limpa. A palavra diz, a própria palavra diz que a água nos limpa, e essa água é a própria palavra. Pela palavra nós somos limpos. João 15, se eu não estou enganado. E Efésios 5 também repete, né, que a mulher deve ser lavada a partir da palavra. Né? Ele está falando que quem lava, quem nos lava é a própria palavra. Se você já recebeu uma semente, se você tem essa semente guardada no teu coração, mas tu precisa fazer ela germinar, entrega para a mão daquele agricultor que tem condição de mudar tudo. Entrega ela para o Senhor. Porque Ele falou, no fim do 2º capítulo de Ageu, Ele diz: hoje eu, o Senhor, lhes faço uma promessa. Quando vocês receberam a semente, agora vocês têm uma nova oportunidade. Agora eu vos abençoarei. Tudo vai ser diferente a partir do momento que você entende que é necessário que seja diferente. Não adianta você dizer, já viu aquela pessoa que tu chega e diz assim: ah, cara, mas tu precisa de ajuda. Eu disse: não, eu estou bem. Por isso que o Senhor disse que quem precisa de médico é os doentes. Ah, sim, eu estou doente, então vem cá que eu vou te medicar. Não é isso? Enquanto tu não entende a necessidade da ajuda, enquanto tu não entende a necessidade de transformar algumas coisas, que a água que te acessa, que a água que te limpa, que a água que faz você germinar e frutificar. E com terra seca tu espera ter colheita? Certo que vocês creem que com água seca, com terra seca, haverá colheita abundante? Eu quero ser um daqueles que vai estar embebido
da água do Senhor em todo o tempo, amém? Fecha teus olhos, eu quero orar contigo. Sim, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, para que esses corações, Senhor, que recebem a Tua água nesse momento, Pai, possam ser, Pai, tornados férteis. Sim, Pai, que haja transformação de solo nessa noite, Senhor. Que haja transformação de terra, Senhor. Que haja transformação dos corações, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que veio em confronto à nossa realidade, Senhor, tenha poder de nos impulsionar para um lugar de embebição da Tua água, Senhor. Assim, como o profeta Jeremias dizia que se sentia um bêbado por causa da Tua santa palavra, Senhor, assim eu também quero estar embebido, Senhor, pela Tua santa palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha, Senhor, germinar as sementes que precisam germinar, Senhor. Que a semente venha, Senhor, nesse momento, Senhor, brigar pela competição, pela luz, Senhor, e alcançar a Tua luz. Oh, sim, Senhor, que a Tua luz venha nos alcançar, Senhor, que a Tua luz venha nos acessar, Senhor. Que as nossas colheitas sejam abundantes a partir da transformação do nosso entendimento, Pai. Que Tu possa ter autoridade para agir em nossas vidas, Senhor, a partir daquilo, Senhor, que nós entregamos a Ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Eu quero fazer uma oração contigo, só para aqueles que estão dispostos. Pode ser no teu lugar, fecha teus olhos, para que as nossas raízes estejam sendo aprofundadas no Senhor. Raízes fortes em Ti. Estar firme, Coloca nesse momento inabalável em tudo aquilo que veio na tua cabeça que pode estar te roubando o tempo com o Senhor. Tudo aquilo que você tenta transformar e não consegue. Se tu não entende, pergunta para Deus, Ele está aqui. Pergunta para o Senhor, por que você não consegue largar dessas coisas? E agora larga, nos pés do Senhor. Diz assim, Senhor, eu não quero mais. Eu quero aprofundar as minhas raízes nessa noite. Eu quero ser aprofundado em Ti, Senhor. A partir do Teu amor, a partir do Teu Espírito vivo em minha vida. Eu quero ser aprofundado, Senhor. Para que na minha vida haja colheita de bênçãos.
estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. É assim mesmo que nós precisamos. A partir do momento que nós recebemos no nosso coração, a pergunta é: o que nós faremos com isso? O que nós faremos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer toda vez que nós saímos desse lugar. Quando nós te deslocamos para nossa casa, então aí é ali que de verdade o Evangelho começa a fazer efeito em nós. Sabemos que há muita revelação. Levantem isso, tem muita diversidade de palavra e de revelação e muitas coisas sendo geradas, e a gente fica muito encantado isso em Deus, porque não é por falta de palavra, irmão. Não é por falta. Há muita coisa, às vezes é um pouco mais dura, outras mais de ensino, outras mais proféticas, mas nós precisamos entender que é na soma dessas revelações que nós vamos sendo formatados em Deus, e nós vamos sendo conduzidos para este lugar que Deus quer nos quer no lugar. Ele quer nos conduzir para um lugar, e nós podemos chegar a esse lugar de destino. Esse lugar de destino o Senhor já tem escrito, nós é que precisamos seguir a escrita. Que noite gloriosa, amém, irmãos? Que privilégio nós podemos estar aqui e ouvir. E ouvir. Esse café vem por vir e ouvir. E nós ouvimos. Eu sabia que hoje nós teríamos um rema do Senhor. O Senhor já tinha falado para mim. E quando Deus fala, já era, né? Aleluia. Nós estamos muito felizes com isso. Eu cometi uma gafe aqui. Eu achei que o pastor Mauro seria enviado na segunda-feira. Ele vai do domingo para já Porto Alegre, né? Para depois para Moçambique. Nós queremos enviar o pastor hoje, né? Como igreja do Senhor. E eu tenho uma palavra que Deus trouxe assim. Eu gostaria de compartilhar, que está em Romanos capítulo 10, versículo 14. Vamos ler a partir do 13 aqui. Diz assim: por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, então invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que nada ouviram?
E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito? Então ele repete, Isaías: quão formosos os pés, que anunciam coisas boas. Então, da mesma forma que o campo missionário nos alcança, como veio nessa noite aqui, nós sabemos que o pastor Mauro está indo para uma missão, e a missão é realmente preparar, eu acho. Não sei se esse é o termo, né? Mas Jesus ele disse que haveriam alguns que iriam preparar o caminho para que outros issem. Então, que o pastor Mauro seja o pioneiro, né, da nossa cidade para Moçambique, o desbravador que vai abrir caminho para que os nossos filhos possam ir, para que outros possam ir, e para que nós possamos enviar muitos outros, como o Zé Luiz está lá no Nordeste, né? O pastor está lá e declarando, né? É isso mesmo, Rodrigo. Essa é a parte do processo aqui. Amém. Vamos semear mesmo. Amém. Aleluia. Vamos semear, gente. Vamos semear na vida daquelas crianças lá. É muito tremendo. Passagem já está paga, as despesas já estão resolvidas. Isso vai tudo, né? Nós vamos falar depois com o Luciano também. Algum recurso ali da cantina, a cantina missionária, ela é para isso também vai ser separado ali. E desde alguns cultos a gente tem separado aqui alguns valores. A gente não ministra aqui na igreja, mas quando a gente é para semear, nós temos prazer de fazer isso aí. Amém? Pai, nossa cidade envia, Deus, também recursos, Pai. Queria então chamar o pastor Mauro, o pastor Luciano. Coloca aí, irmão. Sabe aí, vamos orar com a igreja do Senhor. Amém? Nós, queria que você, Elizabeth, vem cá, vamos orar. Nós vamos, dá para os joelhos aí, amém? Aleluia. Felizes somos, Pai. Felizes somos, Deus, porque quem faz isso é o Senhor, Pai. Paulo semeia, Apolo rega, mas quem dá o crescimento mesmo é o Senhor. Então os semeadores semearam, Pai. Os regadores regam, Pai, mas o crescimento mesmo. Nossa oração, Pai, que o pastor Mauro vá com o pastor Luciano lá, Senhor, como desbravador, Senhor, como um pioneiro, Deus, da nossa cidade, Pai, para espiritualmente abrir caminhos para a compaixão, Pai. Há poucos dias nós tivemos essa revelação que a compaixão, Senhor, ela precisa ser despertada, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que os pastores sejam instrumentos do romper da compaixão, Senhor, em nossa cidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Deus, e a enviamos, Deus, esse casal, Pai querido, guardados no Senhor, Pai. Que nós possamos ver a obra das Tuas mãos, Senhor. Senhor, no continente africano, Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que eles possam trazer de volta, Deus, como uma abelha, Deus, sai buscar, Deus, ali o pólen, Senhor. Assim sejam os seus filhos, Pai. Aleluia, Senhor. Que eles levem o mel, Pai, e tragam as flores, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, para que outros possam processar, Senhor. Aleluia, Senhor. E levar de volta, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus. Que o Espírito do Senhor nos guarde, guarda a saúde desse casal, Pai. Guarda, Deus, a casa deles, Pai, nesse tempo, os filhos. Protege, Deus. Guarda nos aviões, Pai querido. Guarda, Jesus. Guarda nos translados, Senhor. Nas viagens, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Guarda do malfeitor, Deus. Guarda, Senhor. Guarda, Jesus. Guarda da natureza, Senhor. Guarda, Senhor. Nós abençoamos como cidade, Deus. Nós abençoamos, Pai. Em Teu nome.
Nós assim oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Jesus por isso? Aleluia. Aleluia. Ele vai voltar de cabelo cortada lá. Brincadeira. Amém. Deus abençoe, amém. Eu sei que grandes coisas faz o Senhor, né? E isso é um resultado de algumas mexidas que a gente faz nos corações. E o resultado disso é bênção, né? É bênção, né? Só Deus sabe o que nós estamos falando, né? É bênção.